foi a primeira companhia religiosa que veio para o Brasil, né? Ela uma companhia que tem como característica o desapego, né, às coisas materiais, a pobreza, a mendicância, né, e foi a primeira que veio para o Brasil. A Igreja Católica no Brasil colonial, ela tem grande importância porque um dos objetivos da Igreja era levar a cristandade para os povos selvagens, digamos assim, né, que não foram colonizados. Então houve uma grande importância da Igreja Católica no Brasil, porque ela formou praticamente o povo brasileiro, né, junto catequizando os índios, né, e também trazendo a mensagem, né, cristã para as Américas. Quando houve a reforma, né, houve automaticamente a contra-reforma, né? A Igreja Católica ela fez parte, ela como reação à reforma protestante, Lutero, Calvino, ela estabeleceu a contra-reforma, que foi basicamente o Index, né, que era um índice de livros proibidos, né, para tentar conter a expansão protestante. No Brasil, os jesuítas atuaram muito forte nas chamadas missões e reduções jesuíticas, onde eles catequizavam os índios, protegiam os índios de certa forma do colonizador, em missões, em reduções no interior do Brasil, verdadeiras cidades, mini-cidades, das quais hoje só restam ruínas. Do Brasil colônia para o Brasil império, podemos dizer que mudou alguma coisa, a questão da economia, né? A economia do Brasil colônia era basicamente o açúcar e o algodão, né? No Brasil império vai ser o café, né? O que permaneceu, né? As elites mudaram, apenas mudaram de enfoque, ou digamos assim, de empreendimento. Do açúcar e do algodão foram para as elites do café, né? E a elite do café no começo era totalmente escravocrata, né? Se diz que o Brasil é o café e o café é o negro nessa época, né? Por que a Igreja Católica era a favor da escravidão para o povo africano e contra a do indígena? O africano era considerado uma raça inferior, né? Que vivia ainda um povo bárbaro, e os indígenas eram considerados puros, né? As primeiras impressões que tiveram dos colonizadores europeus para o Brasil, para as Américas, foi que esse povo vivia ainda no Jardim do Éden, né? Eram puros, né? Andavam seminus, então eles não tinham, né, vergonha, né? Como diz o Piravazzi Caminha, né? Sua primeira carta. Então, basicamente isso. Então, o africano era o inferior e o indígena ele era puro ainda. Por isso ele era contra a escravidão do índio. Em relação aos jesuítas, né, que vieram para o Brasil, precisamos entender primeiramente o contexto político, social, econômico, né, europeu na época, né? A Igreja Católica ela havia se tornado alvo de muitas críticas, estava perdendo muitos adeptos, né? E os jesuítas, né, encontraram nas grandes navegações uma possibilidade de poder expandir o cristianismo para outras partes do mundo. Seria uma forma de recuperar adeptos, né, que estavam perdendo na Europa na época. Então está ligado a vinda dos jesuítas ao Brasil, está diretamente relacionada à crise em que a igreja se encontrava na época, né, por volta do século XV, especificamente falando. Qual a influência então da Igreja Católica no Brasil colonial?
né? Uma influência bastante grande, né? Começando inicialmente com a catequização dos índios, né? Então, uma forma de impor uma religião, né? Os índios, eles tinham suas crenças, seus deuses, né? No entanto, o que houve foi uma imposição da cultura europeia, né? Em todos os aspectos, dentre eles a religião católica, né? Os índios, eles já tinham seus deuses, né? No entanto, né, eles foram, de certa forma, obrigados a acreditar, né, na religião cristã. Os jesuítas utilizavam de várias estratégias para fazer com que, né, os índios, né, acabassem aceitando essa religião, a religião católica, né? Então, nas mitas, né, onde os índios eram arrebanhados, né, eles eram preparados para o trabalho, né? Inicialmente, eles começaram realizando isso com os adultos, né? No entanto, depois eles perceberam que era mais fácil trabalhar com as crianças, né? Fazendo com que elas aprendessem o latim, né? E se habituassem ao trabalho, né? Eles eram contra a escravização dos índios por considerarem dóceis, inocentes, né? Ou a ideia que foi difundida, né, sobre do selvagem, né? Então, não eram contra a escravização do índio, só que não se posicionaram contra a escravização do negro, né? Por conta das teorias pseudocientíficas, né, que afirmavam que o negro não possuía alma, portanto ele poderia ser escravizado, né? Era considerado semelhante a um animal, né? Então, nesse sentido, a Igreja Católica cometeu muitos erros, né? Em relação aos índios, né, ela também contribuiu de certa forma para a sua escravização, né? Quando os bandeirantes paulistas começaram a adentrar no meio das matas, né, e no sertão, né, brasileiro, para capturar índios e ouro também, né? E o fato deles estarem na aldeia organizada pelos jesuítas facilitou a sua ação as suas ações de escravização, né? Então, muitas mitas foram invadidas por bandeirantes, apesar de muitos padres jesuítas terem inclusive sido mortos em batalhas defendendo os índios, mas isso não impossibilitou a escravização indígena também, né? Justamente no momento em que houve as invasões holandesas no Brasil, e eles também haviam controlado o tráfico negreiro. Não podemos esquecer também que, inclusive, aqui na América foi instaurada a Inquisição. Muitos eram julgados e condenados, né, pelo Tribunal do Santo Ofício, né? Inclusive um senhor donatário de uma das capitanias, né, chegou a ser julgado por heresia, né? Então, a presença marcante
a presença dos jesuítas no Brasil é marcante, né, na área educacional. Muitas escolas ainda hoje, né, pertencem a essa instituição, né, e eles também contribuíram em muito para o desenvolvimento educacional, né? E quando eles foram expulsos por conta do Marquês de Pombal, acabou ocasionando um déficit muito grande na educação, porque no lugar dos padres e professores que eram professores também, jesuítas, né, não foi colocado ninguém em seu lugar. Então, nesse sentido aí também, né, buscou-se uma solução e também acabou ocasionando um outro problema, ou seja, a falta de professores aqui também. No início da colonização não havia essa distinção entre Estado e religião, né, no Brasil colônia, né? Inclusive os padres, né, eles eram funcionários do Estado. Só depois, com a proclamação da República, é que houve essa separação entre Estado e Igreja, né? E os padres, eles passaram a ter que se virar por conta própria, né? Deixando de ser funcionários do Estado. Portanto, sendo funcionários do Estado, a Igreja ela não se posicionava contra o sistema colonial português, mesmo sabendo que ele era opressor, né, explorador, mas havia essa aliança, né, e não havia essa distinção entre Igreja e Estado. Ela estava subordinado ao sistema de dominação portuguesa no Brasil. Só depois que a Igreja foi adquirindo maior autonomia, né, e utilizando-se de outras estratégias, né, de outras maneiras, né, de obter recursos e etc. Bom, falando sobre os jesuítas no período do Brasil Colônia, os jesuítas tiveram um papel importante em toda a questão da catequização dos índios, né? Foram os padres que vieram junto, né, durante o período da colonização, para que fosse feita toda essa questão da educação, né, dos indígenas que viviam aqui no Brasil. A influência da Igreja Católica nesse período foi de grande importância, né, tendo em vista que a escravização dos indígenas e daí todo o papel da Igreja fazendo com que esses índios ficassem mais pacíficos, né, com relação a essa escravização. Então, vamos falar um pouquinho sobre a vinda dos europeus aqui para o Brasil. Com a vinda dos europeus para o Brasil, eles encobriram toda a tradição cultural, todos os aspectos religiosos, os costumes, sobretudo dos índios que já aqui habitavam, né? E dentro dessa perspectiva, quando os portugueses aqui vieram, trouxeram também a própria religião católica, né? A sua religião. Uma das marcas de todas as conquistas, em todos os períodos onde eles focavam suas instalações, era a cruz, o símbolo do cristianismo. Então, ao mesmo tempo que você traz uma tradição, uma cultura de outro país para o Brasil, ao mesmo tempo você acaba o quê? Você acaba ofuscando, encobrindo toda a tradição que já havia sendo disseminada pelos povos indígenas. Os povos indígenas tinham como religião o politeísmo, né, que é a adoração de vários deuses. O cristianismo tem como foco central a adoração de um Deus, então faz parte da concepção monoteísta. Então, nesse sentido, uma das influências do cristianismo, quando eles vêm para cá, eles trazem também a
sua religião. Outro aspecto também importante que a gente podia tratar, no que se refere ao Brasil colônia e à influência da Igreja Católica no Brasil, é o aspecto ético, né? Porque toda a tradição europeia, quando eles vêm para o Brasil no período colonial, eles trazem também a sua cultura. E dentro da sua cultura tem aspectos éticos como valores. Toda a tradição cristã, por exemplo, está imbuída de valores. Mas quando eles vêm transmitir os valores para os índios que aqui já habitavam, acaba caindo numa contradição. Que quando você impõe determinados valores, você nega outros valores. Por exemplo, vamos pegar o amor cristão. O amor cristão, se você impõe ele, você desconsidera as outras tradições também como dignas de respeito, como dignas de determinados valores. Esse é um grande problema aí que pode ser evidenciado no Brasil colônia com a vinda dos europeus, sobretudo dos portugueses aqui, né? Então toda a bagagem em termos de aspectos culturais que os portugueses, sobretudo quando vieram para cá, trouxeram, quando eles trouxeram, eles têm que negar uma cultura para se autoafirmar. Então eu só posso afirmar minha cultura quando eu nego o diferente. Então é como se a gente pode dizer assim, o eurocentrismo explícito, né? Então, para colocar como foco a cultura europeia, eu tenho que abdicar de outros valores, tenho que me desfazer de outras culturas, sobretudo aspectos religiosos que os indígenas já traziam consigo. Como era a maneira que eles faziam isso? Eles tinham pessoas responsáveis por essas funções, que eram os jesuítas, que eram responsáveis por catequizar os índios. A Companhia da Ordem de Cristo tinha um primeiro objetivo de verificar se a igreja estava ou não cumprindo com aquilo que a Bíblia, a Palavra de Deus, dizia sobre a prática da igreja, o fazer igreja. E eles atrapalhavam, razão pela qual eles foram mandados para as Américas. Vão evangelizar os índios. Será uma tarefa mais importante para vocês do que ficar atazanando a igreja com suas ideias. A presença jesuítica no Brasil foi muito significativa, porque ela tende a reforçar, de modo bastante importante, a ética católica, uma ética eurocêntrica, uma visão de mundo centrada no ser humano e, sobretudo, uma necessidade imensa de tornar a cultura cristã católica europeia a cultura daqueles que viriam a ser os brasileiros e os brasileiros de hoje. Uma pergunta que eu achei muito interessante é por que a Igreja Católica era a favor da escravidão do negro africano e contra a dos índios. Isso é bastante importante. Primeiro, porque os negros já eram escravizados na Europa antes mesmo de haver a colonização americana. O contato entre negros e europeus é anterior à colonização do século XVI. A razão pela qual os negros eram tidos como mercadorias, os índios tidos como aqueles que precisavam de Cristo, aqueles que haveriam de ser reduzidos ao cristianismo, de modo que a ênfase dada a cada uma das etnias era diferente. O Brasil se torna católico muito por causa, de modo central, por causa da ação jesuíta no Brasil. Agora, se a gente for pensar o que isso causou, uma completa destruição de toda a ética, de toda a forma de pensar indígena. Os índios perderam sua identidade, perderam sua cultura e foram reduzidos a uma nova forma de pensar, distante de tudo que eles haviam imaginado, pensado, totalmente diferente. Para os europeus, Cristo era o pão da vida. Para os índios, eles não sabiam nem mesmo que era pão. Então Cristo não poderia ser nada para eles, senão talvez a banana da vida ou a mandioca da vida, mas isso não foi possível. Simplesmente foram ensinados a comer pão. Então tudo muda. Do ponto de vista sociológico, há uma mudança radical no modo de pensar, de enfrentar a vida, como já muito dito aqui, a questão da ética, tudo mudou. E longe de nós queremos fazer
um julgamento valorativo, mas a mudança foi tão significativa que até hoje as etnias indígenas são marcadas por esse contato. Assim como também os negros, que embora foram escravizados, tiveram que abdicar de seus credos, abdicar de suas formas de pensar, para pensar como católicos. Nós vemos aí um sincretismo religioso, uma mistura muito forte, mas a diferença central entre os negros e os índios é que os negros conseguiram manter a sua forma de pensar, por alguma razão. Os índios, não. Na nossa cultura nós não conhecemos nenhuma forma de conhecer ou de imaginar o sobrenatural a partir da ética e da forma de pensar indígena. A pagelança, por exemplo, não está na nossa cultura, mas nós sabemos muito bem o que é a Umbanda, fruto exatamente dessa necessidade católica de reduzir os índios ao cristianismo e de simplesmente deixar os negros com suas práticas, ainda que proibindo-as, razão pela qual os negros adaptaram, misturaram seus credos ao credo católico. Os índios foram reduzidos ao cristianismo, os negros foram vítimas do processo. Então, os jesuítas tiveram uma obra muito significativa no Brasil, e a sua obra, do ponto de vista cristão, foi mostrar o cristianismo. Do ponto de vista antropológico e sociológico, uma completa destruição da cultura que aqui existia. É isso. Es hallt der Toten